Depois alguém manda um vídeo pra mim, daí eu vou lá e, sei lá, pela curiosidade mórbida eu vou e assisto, né? Teve um caso desse cara, que foi em algum vídeo que ele falava sobre Sócrates no vídeo. Eu tinha comentado rapidamente sobre Sócrates, né? Nem era sobre o Sócrates no vídeo. Comentei rapidamente sobre Sócrates e falei que ele tinha sido morto porque ele questionava, porque ele provocava a sociedade ateniense, porque ele era um estorvo naquela sociedade, e daí os atenienses se voltaram contra ele e o mataram. E aí eu falei sobre isso e ele foi criticado dizendo que era uma visão rasa, né? É sempre esse o adjetivo, né? Era rasa a visão, que era uma visão que se ensina na quinta série, uma visão escolar do que era o Sócrates. E aí ele vem dizer que tinha o contexto político, que a morte dele tinha a ver com quem ele se relacionava e como ali era um modo de confrontar essas figuras. E aí, curiosamente, naquele momento, a gente vai ler um livro que é Sócrates on Trial. Os autores são o Brickhouse e o Smith. Esses autores são algumas das maiores autoridades em Sócrates atualmente, né? Então, assim, eles escreveram vários livros sobre o assunto, participam amplamente de um debate sobre Sócrates. Supõe, inclusive, que esse cara conheça esses autores aqui, porque são referências no assunto, né? Quando se trata do estudo sobre o Sócrates. E aí, a gente acaba de ler esse livro do Sócrates e eles defendem abertamente nesse livro aqui. Eles defendem abertamente nesse livro que o Sócrates foi julgado e morto por causa das acusações feitas de fato contra ele, não por causa do contexto. O contexto é uma coisa. O contexto pode ajudar, né, a criar um mal-estar, pode ajudar a que a população ateniense ficasse, indignada contra o Sócrates, mas a acusação contra ele, a principal acusação era de impiedade. Aqui no livro deles, estou com o livro aberto aqui, Sócrates on Trial. Aqui o capítulo se chama As Acusações Formais contra o Sócrates. E daí ele diz o seguinte aqui. Quais eram as acusações? Primeiro, Sócrates não reconhecia os deuses que o Estado reconhecia. 2, Sócrates introduziu novas divindades. E 3, Sócrates corrompeu a juventude, né? E aí, segundo os autores, segundo o Brickhouse e o Smith, ele foi morto por causa da acusação de impiedade, ou seja, de não respeitar os deuses da cidade e introduzir novas divindades. Ele diz que outras leitura política sobre esse caso é anacronismo. É você tentar olhar o passado, né, com esse filtro de hoje, com disputas ideológicas e políticas de hoje, e tentar compreender o passado com base nisso. Ele falou, a acusação era muito grave de impiedade. Se ela era verdadeira ou falsa, se ela, correspondia à realidade ou não, essa é uma outra questão, até porque a história de Sócrates, né, o personagem Sócrates, ele está envolto numa bruma histórica, né? Ele não produziu nada. Eu vou assistir o vídeo do Henry até a parte em que ele comenta que Sócrates era chato, tá bom? Vocês me digam se vocês estão ouvindo o vídeo. Ontem o pessoal me marcou num corte do Ian Neves e eu quero comentar com vocês, porque ele estava full pistola com os alunos. Tava não, ele tava fazendo uma piada e ele tava sendo engraçadinho. Ele não tava full pistola fico eu. Vocês já viram eu ficando full pistola? Minha avó dizia, menino, você vai ver que... Se me corrigir, eu vou começar a ficar preocupado. Eu vou postar o vídeo de novo até aparecer algum estudante de filosofia me corrigindo, citando Kant. Aí eu sei que eu fiz alguma coisa que presta. É uma piada aí. Então, nesse tipo de vídeo aqui, tá bom. Eu não estou falando sobre o Ian Neves. Ah, imagina, ele está falando sobre o texto em abstrato, tá bom. Vamos lá. Mas sobre esse corte em particular, sobre essa fala em particular do Ian Neves. Só é importante ressaltar aqui porque sempre há essa interpretação de que é um ataque à pessoa e não é o caso. é mesmo? A primeira coisa tem a ver com essa ideia do Ian Neves de que os alunos de filosofia, os seguidores de filosofia dele, né? Talvez seja o caso particular dele, não posso também generalizar e dizer que todo mundo é assim. Mas é mesmo, é? Que os seguidores dele que são de filosofia são chatos e que ficam o tempo todo contestando aquilo que ele diz. Não, ele não falou os seguidores dele. Veja, quantos o Ian tem? Quantos inscritos o Ian tem? Deixa eu ver aqui rapidamente. Ian. Ele tá querendo jogar ele contra o público dele, mano. Ian Neves, YouTube. Não é assim? Você me ensinou, é YouTube. Ai, Deus, vamos ver aqui. 336 mil pessoas. Ele tá dizendo que quando ele fala de filosofia para 336 mil pessoas, aparece um estudante chato para encher o saco. Isso significa que ele tá falando que os estudantes deles todos... Não é, né? Então, assim, a sua discussão é sobre a frase? Não é. É sobre a piada que ele fez? Não é. Porque se fosse, você teria que levar em consideração... Ai, que burro, dá 0 pra ele. Todos esses aspectos simples do discurso público, o contexto em que isso está colocado, a piada se coloca porque ele está se irritando pelo fato de que isso acontece sempre é de maneira exagerada, ou seja, a resposta é você é o destruidor da filosofia, ou qualquer coisa assim. Então o apontamento é uma piada, um exagero, face ao fato de que tem uma certa patrulha de filósofos meia bomba, que ficam tentando dizer, não, é assim, é assado, você é burro, você é um incompetente e tal. Muito mais do que corrigir. E aí você desconsidera tudo isso
e vai fazer esse comentário. Ele se refere à filosofia. Quando ele aborda ou simplifica alguma questão de filosofia, tem uma cambada de alunos que vem tentar citar aí uma série de autores para contestá-lo. Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. É impressionante. Bem, a primeira coisa é que ele tem razão nessa afirmação dele aqui. Quem faz filosofia tende a ser muito chato, e eu vou explicar por quê. Então eu vou dizer a mesma coisa. Se quem faz filosofia tende a ser muito chato, então eu tô justificado, correto? Então eu tô justificado, então toda vez que o Henry for chato com as outras pessoas, eu vou ser chato de volta. Por 2 motivos. Primeiro que eu vou surfar em você, não tenha dúvida. Você não tá surfando nos outros, eu vou surfar em você. É promessa, e promessa é dívida. Segundo motivo pelo qual eu vou fazer isso é que quem será os chatos dos chatos, ou quem vigia os vigilantes, ou quis custódias, ipsos custódias. Será? Não é isso? É isso sim. É isso sim. Então eu vou ser o chato dos chatos. Então, na hora que a pessoa faz assim, não, eu não tenho grupo, e aí eu faço crítica, aí eu vou fazer o crítica da crítica, crítica da crítica. Pronto, não vai ter alguém que vai escapar do aspecto da crítica, tá certo? Se for para descer para este nível, esse é um jogo que todos jogam. Essa é a minha promessa. Esse é o jogo que todos jogam. Eu me surpreenderia se não fosse assim. Eu imagino que quem entra na filosofia já é um chato, porque o que você faz lá tem justamente esse caráter de contestação, de indagação, de questionamento de tudo que há. O trabalho do filósofo desde a antiguidade, né, desde quando surge na Grécia Antiga, é um trabalho de enfrentar, né, de questionar as verdades aceitas por todo mundo. Basta pensar na figura central da filosofia, que seria um dos pais fundadores, ou pelo menos um referencial de um grande filósofo, que é o Sócrates, e que ele foi morto lá pelos atenienses, né? Ele foi julgado por ter corrompido a juventude. Corrompido a juventude significa o quê? Ele era envolvido com Alcibíades. Aí eu pergunto pra você, Henry, o que Alcibíades fez com Atenas? O que Alcibíades fez com Atenas? Ele era envolvido com Crítias. O que Crítias fez com Atenas? Ele foi condenado por corrupção da juventude. O jovenzinho era o Alcibíades. E aí eu pergunto pra você, o que Alcibíades era o Bolsonaro do Sócrates? Entendeu por que ele foi condenado, gente? O Alcibíades era o Bolsonaro do Sócrates. Entenderam? Então, dizer que Sócrates foi condenado por causa que ele era um chatão é engolir a leitura que Platão quer colocar em cima de você. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ele só queria descobrir a verdade, escondendo por outro lado, que embora Platão desenhe o Sócrates assim, como essa pessoa que foi lá e questionava os erros dos outros, e pobre coitado, foi destruído em vão, e maldita democracia ateniense, embora ele tenha sido morto na narrativa de Platão sob essa verdade, o que acontece? O próprio Platão tentou influenciar em Siracusa, na ilha da Sicília. Você sabe qual é? Aquela que é a pedra gigante que a bota tá chutando, né? Então aquela pedra gigante que a bota tá chutando tem uma cidade chamada Siracusa. E Platão tentou fazer a mesma coisa. Ele tentou ser o Olavo do rei de Siracusa. Toda piroca se torna invisível a partir do momento que ela entrou no seu cu. E aí deu calorosamente errado, e a carta 7ª, que é atribuída a Platão, tem uma discussão se é ou se não é, se aquilo não é, não são os seguidores de Platão tentando limpar a barra dele, explicar o que ele fez ou o que ele deixou de fazer para familiares do núcleo em que ele se instaurou lá em Siracusa. Mas enfim, essa descrição da carta 7ª, sendo de Platão, ou sendo de seus seguidores, ou sendo de quem for, aponta para um Platão que detestava a democracia,
Depois ele tenta, aí depois quando vem a tirania dos 30 ele fica empolgadão, na tirania dos 30 não, até antes, nos 400, ele fica empolgadão, e aí ele vê que quando vem a oligarquia é tudo ruim do mesmo jeito e tarará, e aí depois ele se desestimula da política e coisa e tal. Aí ele tava lá na Siracusa, tentando ser o Olavo do rei de Siracusa. E aí quem consegue ser o Olavo, finalmente? O Aristóteles consegue ser o Olavo do Alexandre. Receba a inteligência. Certo? Então, assim, nenhum desses filósofos era neutro, cético e apolítico. Todos estavam tentando influenciar na política local do seu tempo. Coloquem isso na sua cabeça. Todos, 100%, 232%. Certo? Por que essa discussão é importante? Porque o filósofo não pode se esconder. O Olavo mesmo fazia isso. Eu não sou político, gente. Eu não sou político. Ah, não é político, não. Você só tá formando uma geração inteira que vai votar assim, não assado. Você não é político, não. Você só tá formando uma geração inteira de jovens que sabem como é que você faz para destruir a imagem de alguém. Mas você não é político. Então, assim, isso é mentira, certo? Dizer que a filosofia é só o questionamento das autoridades é uma mentira completa. É mentira! O Averroes está perguntando, Critias também não era tio de Platão? Exatamente, foi o supremo dos 30 tiranos, o mais desgraçado de todos, inclusive. O mais desgraçado de todos. Inclusive tem um texto atribuído a ele que mostra que ele seria ateu. Oh, meu Deus. Ainda tem isso. Pra gente mostrar que ateísmo também não é sinal de ser gente boa, né? O Henrique Bugalho parece que é ateu também. Então, assim, ateísmo não é sinônimo de ser gente boa. Eu, particularmente, acho importantíssimo a divulgação do ateísmo, só que isso não é você recebeu a cartinha do ateísmo, agora você é do bem. Você tá livre, você só quer fazer o bem e você só quer pedir que as pessoas passem fome e morram de frio, né? Não. Questionado dos deuses, ou duvidado dos deuses de Atenas, e ele é condenado à morte, não porque ele era o legalzão, não porque ele era bem quisto pela população, mas porque ele era o chato do rolê. Era porque ele era o chato do rolê. Então vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, esse aqui é o texto de Xenofonte chamado Memoráveis. Se você digitar Xenofonte Memoráveis, você acha esse texto na internet. Veja. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Xenofonte não é um atacante de Sócrates, ele é um defensor de Sócrates. Xenofonte é um defensor de Sócrates. Então veja, esse texto aqui não é uma maneira de atacar Sócrates, é uma maneira de defender. E ele está defendendo Sócrates, né? Ele está defendendo Sócrates, dizendo exatamente que um motivo da condenação foi as relações dele com Alcibiades, ou como interpretavam as relações dele com Alcibiades e Critias. Aí eu vou mostrar para vocês. Ó, a gente vai ler 2 parágrafos, tá? Cá por mim, isso é Xenofonte, né? Penso que aqueles que exercitam a inteligência e acreditam que são capazes de ensinar aos cidadãos o que lhes é vantajoso, dificilmente se tornam violentos porque sabem que a violência se associa à inimizade e perigos. Então ele está dizendo, Sócrates nunca se associou à violência, enquanto que a persuasão surte o mesmo efeito, sem riscos e de modo amigável. De fato, aqueles que foram alvo da violência reagem com ódio, porque se sentem lesados pelos outros, enquanto os que foram persuadidos retribuem com estima, como se lhes tivessem prestado um favor. Aí ele diz, não é, pois, por exercitarem a inteligência que se tornaram violentos, os alunos de Sócrates. Antes agiam desse modo por possuírem força sem conhecimento. De resto, aquele que luta recorrendo à violência vai precisar de aliados e não poucos, enquanto que aquele que recorre ao poder da persuasão não lhe faz falta nenhum aliado, porque acredita que só ele detém esse poder. Homens desses dificilmente tomam o rumo do assassínio. Então ele está dizendo, o Sócrates era um homem de palavras, ele não era dessas coisas de tomar o poder. A quem passará pela cabeça matar alguém se pode persuadir enquanto está vivo. Então essa acusação não cabe a Sócrates. Aí olha esse trecho do texto. E acrescentava ainda este acusador, o acusador de Sócrates, que Critias e Alcibiades tinham ambos frequentado a companhia de Sócrates e tinham trazido à cidade males enormes. Critias, durante a oligarquia, o regime dos 30, fora, de fato, o pior dos ladrões.
o mais violento dos assassinos e o mais sanguinário dos homens, e Alcibiades, por sua vez, em tempo de democracia, o mais desregrado, o mais insolente e o mais perverso de todos. Veja, ele está dizendo, eu admito, isso é Xenofonte, eu admito, Sócrates tinha relação com Crítias e Alcibiades. E, de fato, Crítias era um filho da mãe, Alcibiades era um filho da mãe. Só que, veja, aí ele vai dizer, bom, eu não vou negar o mal que esses dois trouxeram à cidade, mas vou contar como é que seu relacionamento com Sócrates começou. Eram, com efeito, os dois homens de natureza mais ambiciosos. Ah, era o problema da natureza humana dele. Oh, meu Deus! Né? Que existiam Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. Vou falar de novo. Então, se Aristófanes é o antigo que fez a primeira acusação, e a acusação de Aristófanes é a acusação de você é um sofista safado ensinando a juventude a fazer merda, se essa é a primeira acusação, então me parece claro, se isso aparece no texto de Platão, me parece absolutamente claro que é uma preocupação, ao menos uma das preocupações, tentar separar o que os atenienses já detestam da própria escola de Platão, entenderam? Essa é a minha leitura. Tá bom, eu só enfiei isso aqui para mostrar que isso aqui é debater filosofia, entenderam? Debater filosofia não é fazer um vídeo de 20 minutos comentando uma piada do Ian Neves, entendeu? Era disso que eu estava falando. Porque eu vou sempre chamar o Henri Bugalho de filósofo de senso comum quando ele parar de... até ele parar de ser filósofo de senso comum. Se ele vai ficar comentando o trend topic do Twitter para dizer que a filosofia começa com Sócrates questionando todo mundo, porque você acha que você é inteligente, aí ele questiona todo mundo. Isso não é filosofia, isso é senso comum de manual. Senso comum de manual. Senso comum de manual. Você não está satisfeito? Porque eu falei de Aristófanes, que aí você pesquisa, depois eu falei de Protágoras, do texto Protágoras de Platão, e antes disso eu falei do Xenofonte, dos Memoráveis. Tem mais uma fonte, vocês não estão satisfeitos? Tem mais fonte. 2, 3, 4! Veja, eu não encontro esses textos. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. Vou falar de novo. Era bem quisto pela população, mas porque ele era o chato do rolê. Era uma pessoa que... foi isso. Ele morreu porque ele era o chato do rolê. Foi por isso. Foi exatamente por isso que ele morreu. Porque ele era o chato do rolê. Logo, já que Sócrates está na origem da filosofia, e ele morreu porque ele era o chato do rolê, então vocês que são filósofos continuem chato do rolê. Aí eu digo pra vocês, parem de ouvir o Henri Bugalho. Simples assim. E bate lá, capitalismo falho. Sou de direita. Você virou pós-moderno doido.